Este vídeo contém um resumo dos conteúdos apresentados na oficina de figurinos circenses contemplada no edital Fomento a Todas as Artes do Rio de Janeiro. Foi realizado com recursos da Lei Federal Aldir Blanc, oriundos da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura da cidade do Rio de Janeiro, no ano 2020-2021. Vamos começar falando do processo criativo, da confecção e da elaboração do figurino do artista de circo. Vai sempre depender qual é o estilo que esse espetáculo está sendo realizado. Se ele está com uma linguagem mais clássica, ou se é uma linguagem contemporânea, ou se ele tem vários outros tipos de linguagem, e quem vai passar isso para a pessoa que está elaborando o figurino é o diretor, ou o diretor de arte, ou o diretor de cena. Isso vai depender muito da criação do espetáculo, quem está criando esse espetáculo. Normalmente nos espetáculos clássicos, nos espetáculos tradicionais, a gente não tem essa elaboração toda, né? Muitas vezes é o próprio artista que faz o seu figurino. Nesse espetáculo tradicional, o que vai acontecer é que os figurinos são todos muito coloridos, ou muito chiques, ou com muito brilho, ou com muito movimento. E o que vai ser exaltado nesse espetáculo é exatamente a habilidade do artista. O artista que é a grande estrela naquele momento que ele está em cena fazendo a sua apresentação. No caso de um espetáculo que é mais teatral, o que vai ser importante ali é a história e as personagens. Os artistas estão vestidos como essas personalidades para que a história aconteça, o acontecimento e os personagens. No espetáculo, que é o musical, é bem parecido com o teatral, que vai ter músicas, né? Pessoas cantando. E tem várias outras performances, tem as performances de rua, né? Que aí é um artista e é muito mesclado, uma coisa mais clássica com uma coisa mais popular, com uma coisa mais lúdica. Então, assim, depende tudo muito da criação dessa cena. Então, é importante, quando a gente vai elaborar um figurino, ter o maior número de informações possível para que essa elaboração seja mais completa, né? Mais completa possível, né? Ou chegar mais perto de passar a mensagem. Só que existe uma coisa que, dentre todas as coisas em relação ao figurino do artista de circo, é a questão da segurança. Algumas habilidades precisam realmente de muito cuidado e muita atenção no momento da confecção desse figurino, que são normalmente os acrobatas aéreos, né? Os acrobatas que fazem trapézio, cordas, tecidos, que são chamados de aerialistas, e os acrobatas de acrobacias de solo, de trampolim, todos aqueles que fazem, todos os acrobatas que fazem saltos e exercícios mais arriscados, né? Esses são os que a gente precisa mais ter cuidado com relação a certos tipos de aplicações, né? Ou de coisas que tem que colocar no figurino, para que não haja nenhum problema, para que não haja nenhum acidente, para que nenhum artista chegue a se machucar por um figurino que não foi elaborado adequadamente, ou que não é adequado para aquele tipo de habilidade. Então, é muito importante pensar nisso. No caso do palhaço, no caso do apresentador, né, no caso do malabarista, nós vamos ter outras questões para se preocupar, né? O malabarista, a gente tem que se preocupar com o braço. O antipodista, que é aquele malabarista que faz as coisas com os pés, a gente vai
se preocupar mais com o sapato, com as pernas. Então, assim, cada artista existe uma especialidade no momento que você vai pensar na questão da segurança e também para ajudar na performance, né? Porque às vezes ele pode até não atrapalhar na segurança, mas ele pode atrapalhar a performance. Então ele está atrapalhando o trabalho. E o figurino, ele tem que ser uma soma, ele tem que ser uma coisa a mais para melhorar o trabalho do artista. Ele não pode entrar como se fosse um empecilho para que aquele artista deixasse de fazer alguma coisa que ele faz. É para ele melhorar a performance. Então é muito importante a gente pensar nessa questão. Em muitos casos, esse espetáculo é um espetáculo que ele tem mais dança e as acrobacias elas são mais leves, não precisa ter tantas coisas de acrobacia, porque é o visual que vai aparecer. Aí é uma outra história, né? Porque aí depende de cada linguagem que está sendo usada. Mas, normalmente, no circo, que trabalha com uma questão do circense, como as suas habilidades de forma adequada, existe uma grande preocupação na sua segurança e na sua performance. Os materiais adequados para se confeccionar figurinos. Eu digo que qualquer material a gente consegue fazer um figurino. No caso dos artistas de circo, a gente tem que ter, como a gente tem todo esse cuidado com a questão de segurança, é importante a gente pensar que precisa ter elasticidade, tecidos que tenham elasticidade. Então, para uma contorcionista, a gente vai realmente precisar usar tecidos que tenham bastante elasticidade. Mas também dá para adaptar algumas coisas. Se eu quero fazer um figurino com um tecido que não seja tão elástico, eu vou ter que adaptar o molde e vou ter que adaptar alguns lugares para que esse figurino fique mais elástico. E normalmente é usando materiais que tenham mais elasticidade do que o resto do material do figurino que você queira fazer com um tecido mais duro, e colocar lycra ou algum outro tecido que estique como a lycra em lugares específicos, que são a parte de baixo do braço e na lateral do corpo, tá? Dos dois lados, na lateral do corpo e embaixo da perna, tá? Entre as duas pernas na parte de baixo, onde fica a cava da calça. Ali você consegue colocar uma elasticidade maior para que a roupa fique mais à vontade. Você pode fazer isso com qualquer figurino, até com roupas do seu dia a dia. Pensado em todas essas coisas, eu quero desenhar esse figurino para eu entender como é que eu vou fazer esse figurino. Eu não sei desenhar. Como que eu vou fazer um croquis? Vai na internet, tem vários croquis. É só você imprimir o croquis e desenhar em cima desse croquis, tá? Eu vou passar a imagem aqui para vocês verem. Essa imagem foi feita por um dos alunos que fizeram a oficina. Então ele copiou, ele baixou o croquis e fez o desenho em cima. E você pode fazer isso tanto na internet quanto no papel. Você tira cópia, tá? E desenha em cima. E tem uma coisa muito importante. Para você fazer a medida, quando você vê esse croquis que está todo dividido, você vê exatamente como se faz a medição, tá? Para você medir a altura do tronco, para você medir a altura da cintura para a perna, da cintura para um macaquinho, da cintura para uma perna de pau. Que aí a gente já vai fazer essa medição já, tá? Vou mostrar para vocês como que você consegue mensurar o tamanho de uma perna de pau, né? De um figurino de uma perna de pau, de uma saia ou de uma calça. Em relação à medição, eu vou colocar umas imagens aqui, tá? Que das medições básicas, que seria o tamanho de tronco, o tamanho de perna
E vou colocar também lá na descrição do vídeo o link, o nome de um livro que tem tudo sobre medida. Além disso, vocês também podem procurar em vários outros lugares, na internet também tem forma como você mede, mas esse link desse livro, ele é bem interessante porque ele faz toda a medição e ele te explica a melhor forma de você fazer as suas medidas para ela ficar mais certinha possível e você não errar, porque quando a gente erra na medida, às vezes a gente perde material. Quanto à medição para o figurino da perna de pau, vamos lá, tanto saia quanto calça. Da cintura até o pé, você tem o tamanho até o chão. Do pé até embaixo na perna de pau. Isso vai depender do tamanho da base, onde fica o pé, a base onde fica o pé, até o chão. Tem que tomar cuidado porque às vezes a gente vai fazer uma medida e mede até em cima. Não, porque a perna de pau vai até o joelho. Se eu faço a medida da cintura, tá? Se eu faço a medida da cintura até o pé, eu tenho que medir a base até o chão. Se eu faço a medida do tamanho inteiro da perna, tá? Do que seria saindo do joelho, eu vou ter que medir da cintura até o joelho. Então, vai ficar mais certa a sua medida se você medir da cintura até os pés e da base até o chão. A base onde fica o pé, não é o ferro de cima, tá? Não é o topo onde fica a perneira, porque ela vai ficar muito maior do que o necessário se for feito assim, tá? Isso serve tanto para saia quanto para calça. Vamos falar sobre costura agora. As pessoas ficam preocupadas às vezes e ficam assim, mas como que eu vou costurar lycra se eu não tenho uma máquina overlock, eu não tenho uma máquina industrial? Você consegue sim costurar a lycra numa máquina reta caseira ou numa zigue-zague, tá? Com o zigue-zague. O que você vai precisar? Você pode usar ou a poliéster ou a poliamida. A poliamida, né, as duas linhas, né, tem a de poliéster e a poliamida. A poliamida ela é mais sintética, ela vai ficar mais firme, só que ela tem outras questões que você vai precisar usar. Uma linha mais grossa, ou uma agulha maior para poder passar melhor. Às vezes ela embola na carretilha embaixo, aí você tem que ficar sempre ajeitando, porque é uma linha mais grossa, mas ela é bem mais firme, e você tem que costurar com um pouquinho mais de cuidado para ela não ficar embolando dentro da carretilha lá embaixo, né, na bobina. No caso da poliéster, você consegue costurar também, tá? E a principal técnica que você precisa usar é costurar com a lycra esticada. Então, eu já falei como que você consegue deixar uma peça mais elástica, né? Que é colocando esses pedaços debaixo da perna, debaixo do braço, para deixar a roupa mais elástica. Eu já falei sobre os tipos de linhas que você pode usar, que vai te dar mais resistência na costura, né? Para a roupa ficar mais firme. E agora eu vou falar de algumas coisas que você pode fazer para o tecido ficar mais aderente. Normalmente são os acrobatas aéreos que precisam muito de aderência para não escorregar. Então aí não é uma coisa de costura, também né? Mas assim, tem várias coisas que você pode colar, fazer vários pontinhos de cola quente nos lugares onde escorrega mais, por exemplo, normalmente é atrás do joelho, né? E às vezes também na parte da perna. Então, você pode colocar vários pontinhos de cola quente. Mas eu não quero estragar o meu figurino. Aí você pode fazer uma outra coisa que costurar borracha. Você pode costurar bexiga de festa no figurino, né? Costurar ou rodelinhas, ou fazer algum detalhe no figurino que você consiga colocar alguma coisa emborrachada ou algum material emborrachado que você tenha para colocar para aderência nos lugares específicos. Eu gosto muito de usar borracha, tá? De câmara de ar. Eu normalmente coloco na parte de trás do joelho para dar mais aderência e na coxa
né? Na parte da coxa e na parte da panturrilha, para baixo da panturrilha, porque são os lugares que mais escorregam. Então, quando você tem aquela borracha que está segurando ali, ela não escorrega tão fácil. Mas é importante você fazer isso de uma forma que esse complemento que você está colocando para resolver uma questão técnica de segurança, ele seja inserido no figurino como se fizesse parte dele, porque para não ficar uma coisa desconexa. Perucas, chapéus e adereços de cabeça. Vamos lá. Para cada um desses artistas que a gente tem, e que são vários, a gente pode usar diversas infinidades de chapéus e perucas. Até para os acrobatas aéreos, os acrobatas super de trampolim também conseguem usar uma cabeça, uma peruca e qualquer coisa assim. Acontece que para os acrobatas a gente precisa que essa cabeça esteja muito presa. E aí é importante você usar o quê? Uma touquinha, que seja uma touca cor da pele que segure aqui, ou uma touca toda que venha no peito até debaixo do peito. Por que isso? Porque com a movimentação, às vezes quando ele está aqui, ele sai, né? Não adianta estar só aqui na cabeça. Às vezes, se tiver só aqui, ele sai também ou vem para frente do rosto. Você imagina uma acrobata, tá no meio de uma performance, de uma acrobacia, de um salto, lá em cima a cabeça vem para cá e ele perde noção de onde ele tá. Ele vai se machucar, né? Eu acho que já aconteceu isso com algumas pessoas que eu tenho certeza que se tá assistindo isso daqui vai saber do que eu tô falando. Então é muito importante isso, tá? Que essa cabeça esteja bem firme, tá? Bem firme e bem tranquila para não tirar visão, para não atrapalhar e para não machucar, porque às vezes você tá em cena e tem um grampinho aqui que fica machucando e no final você tá incomodado, às vezes aquilo te incomoda tanto que você perde a atenção, o artista perde a atenção do que tá fazendo. O perigo fica ainda maior, o risco aumenta dele se machucar ou machucar uma outra pessoa que esteja em cena com ele. Então é importante que a gente pense nisso. A melhor forma que eu vejo, né, de todos os lugares que eu já trabalhei como artista e como criadora e como ajudante, como auxiliar de direção e como técnica e como treinadora. Então, assim, todos os lugares que eu já passei, a forma mais adequada, a forma mais segura de você manter uma cabeça de uma acrobata para ela não ficar caindo é com uma touca até o peito. Ela esquenta, mas é a forma menos problemática de você criar uma cabeça diferente para uma artista, para uma personagem de um espetáculo e que ele não vai atrapalhar esse artista, vai ficar batendo nos lugares. E essa touca, ela tem que ser ajustada, ela tem que ser de forma que não fique machucando, porque quando a gente está com uma touca, ela também te prende. Então esse material também tem que ser maleável, também tem que esticar. Essa é a melhor forma de todos esses anos que eu trabalho com essa questão de figurino de artista, é a forma que eu vejo e que tem os melhores resultados.